em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Luzenor de Oliveira. Chego agora na companhia do professor Paulo Bacelar para levar a você, ouvinte internauta, informação e esclarecimento na área da Previdência Social. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Seja bem-vindo, professor Paulo Bacelar. Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Luzenor, bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral, mais uma vez aqui juntos, estamos para poder tirar as dúvidas dos nossos ouvintes. Com o maior prazer, a gente começa o dia falando com você, ouvinte internauta, e se você tem dúvidas, manda o seu recado para o 085 99273 4353, Samara em Baturité. Gostaria de saber, eu vivo com uma pessoa há 23 anos e tenho um filho de 14 anos. Só que ele é casado no papel, mas não vive com a esposa há mais de 27 anos. Eu queria saber se, caso ele venha a óbito, a ex-esposa terá direito à pensão ou apenas a pensão ficará comigo? Olha, Luzenor, essa questão já foi bem recorrente na semana passada, acho que o pessoal ouviu bem e ficou com essa dúvida. A ex-esposa, mesmo que ela não seja separada no papel, que se já está separado de fato, ela só terá direito a uma pensão por morte do seu ex-marido se ela estiver recebendo pensão alimentícia ou alguma ajuda de custo, alguma ajuda financeira, uma dependência econômica. A dependência econômica é provada com 2 documentos, mas se ela estiver apenas recebendo a pensão alimentícia em nome dela e não em nome dos filhos, ela terá direito à pensão. A atual, se ela comprovar a união estável no período de 2 anos, ela também terá direito à pensão por morte. Caso a ex-esposa tenha pensão alimentícia ou ajuda financeira, a pensão será dividida pelas duas. Se a ex-esposa não tiver nenhuma ajuda, não tiver dependência econômica, apenas a companheira atual que terá direito à pensão. Na realidade, a Samara vive com esse companheiro há 23 anos. Eu falei 3 anos. E você diz que quando é comprovado o vínculo da união estável ao longo de 2 anos, isso permite que a atual companheira ou companheiro fique com a pensão no caso de óbito. Isso, a partir de 2015... passou a ter essa exigência de 2 anos de convivência ou de casamento ou de união estável. Até mesmo de casamento precisa ter 2 anos antes do óbito, somente excluindo essa exigência de 2 anos se o óbito do segurado for através de um acidente. Aí não precisa ter os 2 anos, mas exatamente para evitar aquelas fraudes que o pessoal casava com as pessoas quando estavam na beira da morte, né? Casavam, tinham união estável para ficar com a pensão. E aí, por causa disso, a lei exigiu essa questão de 2 anos antes do óbito. Você usou essa expressão união estável e me veio a curiosidade, professor Paulo Bacelar, de perguntar o que é que caracteriza a união estável, porque eu li na pergunta da Samara que tem lá um filho de 14 anos. O filho é um dos comprovantes um dos componentes para comprovar essa união estável? Sim, com certeza. Filhos em comum, comprovação de mesmo endereço, apesar da instrução normativa 128 do INSS dizer que não precisa estar vivendo no mesmo teto para configurar a união estável, mas a prova de mesmo endereço é uma prova de união estável. Quando ela tem algum plano de saúde que está como dependente e conta conjunta no banco, né? Então são vários documentos que provam a união estável. Teria que ter um período anterior a 2 anos, o caso do filho dela de 14 seria como prova, e outra prova antes do óbito, quer dizer, uma prova de 2 anos e uma prova mais recente, perto do óbito, para caracterizar esses 2 anos de casamento ou de união estável. Por exemplo, se for casado, basta a certidão de casamento com mais de 2 anos. Se for união estável, teria que ter essas 2 provas, uma de 2 anos atrás e uma de
uma prova mais recente. Bem esclarecedora, Samara, a sua dúvida aqui com essas expressões do professor Paulo Bacelar e que nos proporciona, com esse posicionamento, levar essa informação tão importante para outras pessoas na sua mesma situação que também estavam aguardando uma orientação nesse caso de pensão quando há necessidade da comprovação da união estável. Eliana ou Eliane está em Caridade. Diz o seguinte, professor Paulo Bacelar, a Eliane: pago pelo MEI e em setembro faço 15 anos de contribuição e 62 anos de idade em janeiro de 2024. Quero saber se vou continuar pagando os meses que faltam para eu completar os 62 anos de idade. Faz 62 em janeiro do ano que vem, né? Então ela precisa realmente ter 62 anos a partir de 2023. Não tem mais regra de transição para aposentadoria por idade da mulher. A partir de 2023 passa a ser de 62 anos para todas as mulheres que completarem essa idade a partir de 2023. Então em 2024 ela terá direito à pensão, já tendo os 15 anos como MEI, será tranquila a aposentadoria dela, mas precisa completar os 62 anos de idade. Quer dizer que neste ano a mulher ainda se aposenta com 61 anos e meio? Não, de 2023 já fecha os 62 anos. Nós estamos em 2023, professor doutor Paulo Bacelar, corretíssima a explicação. Agora ela aqui. pergunta... exatamente, a gente perde a noção do tempo, né? Completamente. Começou em 2019, né? A regra de transição já acabou, né, Luciano? Acabou a regra de transição, a gente ficava em 2019 visualizando 2023, quando a gente falava. Ela pergunta se continua contribuindo. Luciano, o MEI, ele exerce uma atividade remunerada e se ele estiver emitindo nota, se ele estiver trabalhando, ele precisa contribuir independentemente se essa contribuição vai servir ou não para a aposentadoria dele. Se fosse um autônomo por conta própria, eu diria a ele para não contribuir mais, esperar a idade. Mas como é MEI, ela tem que contribuir quando ela exerce atividade remunerada, precisa contribuir. Eliane, isso aí que o Paulo Bacelar fala é sobre o seu dever de casa que está quase prontinho para pedir a aposentadoria. Então, se você já está contribuindo há mais de 14 anos, em setembro irão faltar os meses de, vou colocar, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, 5 meses. Então você já fez o dever de casa, não deixa de contribuir. Dúvida do Francisco em Juazeiro do Norte. Eu trabalhei 18 anos de porteiro prestando serviço e tenho 12 anos de vigilante. Vai somando aí, professor Paulo Bacelar, 30 anos. Será que juntando tudo, eu tenho 50 anos de idade, quando é que eu vou poder me aposentar? Luciano, mesmo assim ele tem 30 anos de contribuição, né? Entendi essa conta. 30 com 50 dá 80 pontos. Então, 0 de pontos. Não dá para fechar os pontos. Precisaria ter 100 pontos agora em 2023. Pela regra 2, ele teria que ter em 2023 35 anos de contribuição e 63 anos de idade. Também não fecharia. Poderia, pela regra de direito adquirido, se essa de porteiro fosse uma regra especial, convertendo em tempo especial, mais os 12 anos de vigilante também como especial, poderia fechar o tempo adquirido de 25 anos antes de 2019. Por isso ele precisa saber se tem PPP com exposição a agente nocivo. O vigilante, ele está enquadrado na regra da atividade especial, mas apenas vigilante armado pelo INSS, na via administrativa. E o STF está para julgar esse fato de que o vigilante também não armado teria também direito à aposentadoria especial. Então essa regra está ainda vigente, está ainda para ser decidida pelo STF, né? Então, pelo tempo que ele tem hoje e pela idade, ainda não teria direito à aposentadoria, mas depende aí dessa conversão de tempo para saber até quando que ele teria direito à aposentadoria. Se fosse aposentadoria especial com 25 anos depois de 2019, Luciano, aí ele precisa ter 60 anos de idade, precisaria esperar ainda mais 10 anos. Ou seja, ainda tem um longo caminho para você nessa situação, Francisco, em Juazeiro do Norte, esperar pela aposentadoria. Você tem dúvidas sobre Previdência Social? Pode mandar o seu recado aqui no 085 99273 4353. Antônio em Fortaleza, tenho 23 anos e 10 meses de contribuição. Parei de recolher para o INSS em 2016. Quero contribuir de forma facultativa. Preciso fazer quantas contribuições para adquirir direitos previdenciários, como, por exemplo, o auxílio-doença e outros?
Importante essa pergunta, olha aí, a pessoa já parou de contribuir desde 2016, não é mais segurado da Previdência. Ela precisa voltar à sua condição de segurado e recuperar as contribuições que ele perdeu, né, que ele deixou de contribuir, que deixou para trás, para ter direito para contar como carência dos benefícios. Para ele voltar a ser segurado, Luciano, basta que ele volte a contribuir pelo menos com uma contribuição só. Agora, no dia 15 de fevereiro, passou o prazo para pagar a contribuição de janeiro. Então, até 15 de março, ele tem para contribuir, tem o prazo para contribuir o mês de fevereiro. 15 de março é o prazo para ele contribuir em fevereiro. Então, ele ainda pode contribuir, voltando à qualidade de segurado. Porém, ele não vai ter carência para auxílio-doença, porque ele só teria uma contribuição só. Para ele recuperar essas contribuições anteriores que ele perdeu a qualidade de segurado, ele tem que voltar a contribuir, Luciano, e pagar 6 contribuições, que é a metade da carência do auxílio-doença, que é de 12. Então, ele paga 6 contribuições, aí ele teria já a condição de segurado e também carência para o auxílio-doença. Célia, em Chorozinho, tenho 63 anos de idade e 27 anos de contribuição, porém não consigo me aposentar, pois entre 2005 e 2009, ou seja, 4, 5 anos aí, não tem anotação na CTC. É isso mesmo, CTC, professor Paulo Bacelar? Diz ela, nesse período foi mudado o sistema de previdência entre INSS e fundo próprio. Como resolver isso, professor Paulo Bacelar? Olha, precisa ver se esse período era do regime próprio e era do regime geral e mudou para o regime próprio. Se foi do regime geral e ela vai se aposentar pelo INSS, pelo sistema próprio de Chorozinho, ela precisa pedir a certidão, ela precisa fazer o pedido pelo meu INSS, dar a certidão de tempo de contribuição, informar na INSS qual é o órgão que ela vai averbar esse tempo que ele tinha lá, né? Antes de mudar a lei para regime próprio de previdência. Professor Paulo Bacelar, uma pergunta em cima desse questionamento da Célia, que a resposta certamente será útil para muita gente. Olha só a minha casca de banana para você. A Célia tem 63 anos de idade, 27 anos de contribuição. A mulher se aposenta com 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. Nesse caso, nessas condições, se a Célia já tem mais de 15 anos de contribuição, mesmo excluindo esse período de 2005 a 2009, que ela continua com mais de 15 anos de contribuição, a idade fechada, ou um pouco a mais além de 62 anos de idade. Nessa situação, por que ela não consegue se aposentar, professor Paulo Bacelar? Ou, repito a pergunta... Precisando desse período, porque a gente não sabe qual é o tempo que ela tem. Ela diz 27 anos de contribuição. É justamente essa pergunta 27. Que eu faço. Porque se ela tiver somados 15 anos de contribuição... Mas, Luciano, você está falando aí do regime próprio de previdência. O regime próprio de previdência exige mais tempo de contribuição pela idade. Com a idade, realmente, com a idade de 63, se a reforma da Previdência de Chorozinho se adequou à reforma do regime geral, porque antes não tinha aposentadoria por idade no regime próprio. Você tinha que ter a idade mais o tempo. E aí precisa ver qual é o tempo mínimo para se aposentar no regime próprio de Chorozinho. Agora eu entendi, professor Paulo Bacelar. Maria Rodrigues, em Crato. Eu gostaria de saber como posso contribuir com o INSS. Tenho 52 anos de idade e 3 anos de contribuição. Trabalho em casa com venda de salgados e com costura de roupa. E ela diz, obrigada pela resposta, adoro vocês. Dona Maria Rodrigues, vou chamá-la de Maria Rodrigues, minha conterrânea ali da região metropolitana do Cariri. Pergunta boa, a resposta vai ser excelente, porque você chega, Maria Rodrigues, na hora certa. Faça os cálculos, professor Paulo Bacelar, para Maria Rodrigues construir os caminhos da aposentadoria. Luciano, eu fui olhar o mapa e você nasceu quase pernambucano, né? Porque o Salitre já fica ali no finalzinho. Piauí, Pernambuco, Ceará. Ali no finalzinho, ali perto de Exu. As três fronteiras. É muito legal aquela região, muito bonita também. Olha, ela tem que voltar a contribuir. Agora veja, Luciano, que interessante essa questão aqui. Você falou que ela mora em casa, né? Mas ela não é dona de casa, olha aí a diferença, tá Exato. vendo? Ela mora em casa, mas não vive exclusivamente do trabalho doméstico. Então ela é o quê? Contribuinte individual. Ela não pode contribuir... MEI não, porque ela não abriu, pode ser que ela não tenha aberto o MEI, mas ela é contribuinte individual, porque MEI é uma espécie de contribuinte individual. Certo. Ela pode ser contribuinte individual
contribuindo por conta própria, naquela alíquota simplificada de 11%, que é a alíquota 11,63. Ela não pode, nesse caso, contribuir como dona de casa na alíquota de facultativo de baixa renda, que é de 5% do salário mínimo. Porque ela vende, ela trabalha, ela tem comércio em casa, então ela é contribuinte individual. Pode contribuir na alíquota de 11% do salário mínimo no código 1163. Basta que ela entre no site do INSS e emita a sua guia, que é a GPS, Guia da Previdência Social, no código 1163, com valor de 11% sobre o salário mínimo. Professor Paulo Bacelar, olha só, ela diz que tem 52 anos de idade e 3 anos de contribuição. Ela precisa chegar aos 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. Ou seja, tem que voltar a contribuir imediatamente. A diferença, Maria Rodrigues, entre a idade e o tempo de contribuição é quase igual do ponto de vista dos critérios para aposentadoria. Ou seja, quando você chegar aos 62 anos de idade, você vai estar, se retomar hoje a contribuição, com 13 anos de contribuição. Ou seja, aos 64 anos de idade, você vai se aposentar então desde que tenha os 15 anos de contribuição. Primeiro, ela não pode atrasar mais, porque tem que pagar daqui para frente, senão ela vai cada dia passar mais o tempo. E também voltar a qualidade segurada, porque se ela contribui, ela pode ter um problema de saúde e já estaria contribuindo para a Previdência, estaria segurada pela Previdência Social, coberta pelo guarda-chuva da Previdência, como o Luciano fala. Agora da Helenice em Viçosa do Ceará. Queria saber se eu tenho direito ao auxílio-doença, porque meu oftalmologista disse que tenho direito por causa do meu problema. Moro com meus pais que são aposentados. Isso teria problema, professor Paulo Bacelar? Olha, ela deve estar falando do BPC, né? Para ter direito por causa dos pais, se for um auxílio-doença, ela tem qualidade segurada, não importa a renda dos pais. Para importar a renda dos pais, ela deve estar falando no BPC, mas mesmo para auxílio-doença ou para BPC, ela tem que ter um laudo médico em mãos atestando a sua incapacidade para o trabalho. Não importa a doença, o que importa é a incapacidade que a doença causa. Então ele precisa dizer no laudo quais são as suas limitações, quais são os seus problemas para enfrentar o mercado de trabalho, a vida, e aí você pode requerer um benefício. Sem esse laudo, você não consegue nenhum benefício. Antônia Ferreira, em Frecheirinha. Sabe onde é que fica Frecheirinha, professor Paulo Bacelar? Não vá confundir com Flecheiras. Não, Frecheirinha fica ali no Vale do Curu. Errou, foi feio. Frecheirinha, é ali na subida da Serra da Ibiapaba, professor Paulo Bacelar. Quem sai de Sobral pela BR-222, vai caminhando. Frecheirinha tem uma tradição, creio eu, que seja a terra da lingerie. Eu não passei lá ainda, por isso que eu não tinha vindo na cabeça. Mas eu vou passar em todas as cidades do Ceará até o fim do ano, e aí eu vou falar bem direitinho quando você perguntar. Maravilha, então a Antônia Ferreira diz o seguinte, presta atenção à pergunta que ela nos traz, porque tem um bocado de informações. Me aposentei no mês de agosto de 2020, na especial, com base na súmula 33. Solicitei, por meio do regime próprio, a revisão de cálculos, ou seja, 80% das maiores contribuições a partir de julho de 1994. Negaram, alegando a emenda constitucional 103 de 2019, mas em 12 de novembro de 2019, eu já tinha 26 anos e 4 meses. Tenho direito? 26 anos e 4 meses de contribuição. E ela pergunta, olha como ela está bem instruída, professor Paulo Bacelar. Muito legal mesmo. Não pisa no tomate aí, não deixa de ser a resposta com segurança. Ela tem razão, Luciano. Se ela já tinha 26 anos como especial antes da reforma, ela tem direito sim. O problema é que o regime próprio não reconhece a aposentadoria especial. Na justiça, ela tem que pedir aposentadoria especial para conceder. Na justiça, ela precisa pedir a aposentadoria especial no regime próprio, porque o regime próprio não tem regra de aposentadoria especial. Ele tem que utilizar regras do regime geral. E só na justiça que esse benefício pode ser concedido dessa forma. A administração, ela não vai fazer isso administrativamente, vai fazer apenas se tiver uma ordem judicial. Ela está coberta de razão, fez aí a revisão, mas se ela já tinha 25 anos como especial antes de 2019, ela tem direito à aposentadoria especial e ela vai pedir isso na justiça, porque administrativamente o Estado, o município, ele não concede aposentadoria especial administrativamente. Então, Antônia Ferreira, a resposta, entendo eu,
foi muito boa, é muito boa e você está nos caminhos para melhorar o seu benefício previdenciário. Agora, a pergunta é longa, da Maria de Fátima em Icó. Meu irmão tem 60 anos e encaminhou o pedido de aposentadoria como agricultor rural, mas veio negado, pois em 1996 o irmão dele abriu uma empresa, colocando-o como dono e em seguida como sócio. Em 2008, essa empresa suspendeu as atividades, não havendo nenhuma movimentação, mas somente em 2022 a empresa teve dado a baixa. Durante esse período, professor Paulo Bacelar, ele tem provas como agricultor. Nesse caso, o que poderia ser feito para o meu irmão conseguir a aposentadoria? Olha, não tem nada a ver essa questão dele ser empregado em 2008, né? Porque se empregado não, sócio, né? Sócio, 2008. Funcionário e depois sócio. 2008 para 2022 dá quanto tempo? Dá 14, pela minha matemática. Dá 14 anos, teria que ter 15 anos depois que a empresa fechou. Se a empresa estava aberta e ele tinha no CNIS esse período, ele tem que ter 15 anos após 2008. Então poderia ir dar entrada novamente agora em 2023 para fechar os 15 anos. Ou então, antes de 2008, antes do período da empresa, ele também ter prova de agricultor, porque ele pode somar o tempo antes da empresa e depois da empresa e fechar os 15 anos. Então você tem que ver se tem provas lá atrás ou então dar entrada novamente agora em 2023. Ou seja, Maria de Fátima, compreendi bem a sua pergunta e também a resposta do professor Paulo Bacelar. No que diz o professor Paulo Bacelar, se o seu irmão hoje tem 60 anos de idade, em 2008 ele tinha 46 anos de idade. Ou seja, se ele estava na condição de agricultor durante 15 anos, nesse período que antecedeu 2008, então ele pode estar na condição de segurado, ou ter naquele momento a condição de segurado para pedir a aposentadoria rural. Fui no caminho, professor Paulo Bacelar? Exatamente. O agricultor ele precisa comprovar a atividade rural até os 60 anos, que é a idade do homem, ou até os 55, que é a idade da mulher, ou se passar dos 60, ele estar trabalhando. Se precisar passar dos 60 para fechar os 15, ele tem que estar trabalhando até completar os 15 anos como agricultor. Mais uma dúvida, mas antes da pergunta da Maria, que está em Russas, mande o seu recado aqui para nós no Jornal Alerta Geral 085 99273 4353. Gostaria de saber se demora muito para sair o resultado de uma perícia na Justiça, pois fiz a minha perícia no dia 24 de novembro e ainda nada de resultado. A pergunta é da Maria, no município de Russas, professor Paulo Bacelar. Olha, Luciano, não tem motivo para estar demorando assim, né? Na Justiça a gente pensa que é mais rápido, falta aí o médico. Eu já tive um caso só meu, do meu escritório, que demorou quase 2 anos para o médico juntar o laudo. A gente pedindo, a gente solicitando, dizendo que fez a perícia e o médico não juntava o laudo. E quando foi juntar, disse que o segurado não tinha ido fazer a perícia. A gente provou que ele fez a perícia através do recibo do Uber. Olha só, no recibo do Uber. Que coisa! Provou que fez a perícia. Aí o juiz mandou fazer uma nova perícia e até que, enfim, o segurado se aposentou. Então tem médicos que demoram de juntar o laudo médico. Às vezes não é problema na vara nem do juiz, é do médico. Outros, o médico junta o laudo em tempo correto, mas o juiz demora de sentenciar. Então tudo isso pode também causar em vários, dependendo de cada caso, de quem é a culpa, né? Do juiz ou do médico. Então o advogado precisa ver, peticionar, pedir para que movimente o processo para que essa decisão saia logo. Júnior está em Brasília, longe geograficamente, mas perto pelas redes sociais, no mundo virtual. O meu processo está no INSS desde 2019 e eu estou mudando para o estado do Maranhão. Eu posso mudar esse processo para lá ou vai atrapalhar o andamento ainda mais do meu processo? Eu não sei se é aposentadoria ou revisão de aposentadoria, mas há necessidade dessa mudança também geográfica do processo, professor Paulo Bacelar? Não, ele não precisa mudar o processo, porque o processo hoje é digital. E ele não está mais local, não está mais no espaço físico do estado ou da cidade onde a pessoa mora. Ele está no âmbito virtual. Então, ele pode se mudar de cidade e o benefício irá ocorrer normalmente. Francisca em Camucim, olha só, professor Paulo Bacelar, a pergunta. Tem um senhor no meu cadastro único e ele recebe o auxílio doença. Isso vai me prejudicar? Somos 3 pessoas dentro de casa. Olha, tem que ver se esse senhor mora na casa dela, né? E se é parente, se é cônjuge,
se é pai, irmão e filho. Esses que são parte do grupo familiar. Se o senhor não é parte da família dela, e é um tio, é um avô, até avô, por exemplo, não entra no cálculo da renda familiar. Então ele pode ficar lá. Se essa pessoa é uma pessoa estranha, tem lá um nome lá de uma pessoa que não existe, que ela não faz parte lá, não mora na mesma casa que ela pode ir ao CRAS fazer a atualização e tirar aquela pessoa de lá. Mas se ele mora na mesma casa, ele tem que ficar no mesmo cadastro. E é importante, professor Paulo Bacelar, que as pessoas sejam rigorosas nas informações prestadas ao CRAS, porque é com base nessas informações que você que tem baixa renda pode conseguir um BPC ou mesmo agora, nessa fase de reestruturação do CAD Único, garantir o benefício do Auxílio Brasil, que se chama agora Bolsa Família. Pois não, professor? E uma coisa que a gente sempre deixa claro aqui, né? Você nunca vai tirar um membro do grupo familiar apenas porque prejudica um benefício. Isso estaria fraudando o sistema e com informações incorretas e indevidas. Isso pode causar problema para você no futuro. Rebeca, em Fortaleza, tenho 58 anos de idade e 22 anos de contribuição. Quanto falta em termos de tempo para eu me aposentar? Apenas 4 anos, né, professor Paulo Bacelar? Rebeca, 62 anos de idade, 15 de contribuição. Já tem 22 Já de tem contribuição. 22, faltam 62 anos de idade. Então continua tomando café com a gente aqui no Alerta Geral, Rebeca, e se prepara para a aposentadoria daqui a 4 anos. Pois não, professor Paulo Bacelar? Checklist do programa Alerta Geral, né? E não deixa de contribuir nesse período para não deixar de ser segurada da Previdência. Olha aí a dica, Rebeca. Anisiete, em Fortaleza. Minha tia está com 59 anos de idade, 28 anos de carteira assinada. Pagou mais 2 anos e meio por fora, ou seja, quase 31 anos. Ela gostaria de saber se está passando do tempo de se aposentar ou ainda faltam alguns anos. É verdade, Anisiete. Faltam 3 anos. A mesma situação da Rebeca, também de Fortaleza. Não é isso, professor Paulo Bacelar? Vamos lá, Luciano. Ela tem 30 anos de contribuição, não tem? 28 de carteira, mais 2,5 por fora, fechou 30. Exatamente, professor. Então vamos para a regra número 2 da regra de transição. Daqui da Em 2023, 89 pontos. Tá vendo, Luciano? Tem que ter calma. Me precipitei. Em 2023, pela regra número 1, ela precisa ter 90 pontos. Tá dentro. Tá dentro? Tá, vai completar. 30 anos, mais 60, Luciano. 30 mais 60, Mas 90. se tiver uns meses pra cá e outros pra lá. Se tiver meses pra lá e meses pra cá, tem que fechar os 90 pontos, certo? Mas tem que fechar os 30 primeiro, já fechou, né? Pela informação dela. Mas vou pra regra número 2. Regra número 2 é batata. Regra de transição da idade mínima. Em 2023, a mulher precisa ter quanto? 2023, 62 anos de idade. 2023, pela regra número 2 de transição. Não estou falando a regra definitiva. 58 anos de idade com 30 de contribuição, Luziano. Então, pela regra número 2, ela já teria atingido a pontuação para ela se aposentar com a regra de transição, utilizando as regras anteriores à reforma. Anisiete, que está aqui em Fortaleza, eu não sei se você ouviu aqui um bate, tinha alguém batendo aqui pra gente acabar com essa resposta, mas o professor Paulo Bacelar, muito dedicado, muito atencioso, e a gente também atencioso com você no Jornal Alerta Geral. A sua tia já tem todas as condições para pedir a aposentadoria. Você pode, com a sua tia, começar a pular o carnaval e se alegrar, porque a aposentadoria já está aí pelos critérios relatados pelo professor Paulo Bacelar, garantida no INSS. Marcos está em Fortaleza esperando aqui ansiosamente uma resposta. Ele diz o seguinte: tenho bico de papagaio e 5 hérnias de disco, lombar e 2 sacro. Posso me aposentar, professor Paulo Bacelar? Olá, Marcos. Olha só, como a gente sempre fala aqui, eu brinco aqui, que eu falo do checklist do programa Alerta Geral. E um dos checklist do programa Alerta Geral é você ter laudo médico. Nenhum benefício por incapacidade pode dar certo se você não tiver laudo. Então, o que importa para o auxílio-doença, para a aposentadoria por invalidez, não é a doença em si, não são os problemas de doença, é a incapacidade para o trabalho. Então, você vai ter que ter um laudo médico, um bom atestado médico, um relatório, dizendo que você tem aquela doença e que aquela doença está te incapacitando para o trabalho. Assim, você pode ter direito a um benefício. Professor Paulo Bacelar, a região sacral, sacro, entre parênteses, que é a dúvida do nosso ouvinte aí, quando ele relata em relação a esses problemas de saúde, está localizada no finalzinho da coluna e encontra-se entre a 5ª vértebra lombar e o cóccix,
que é o último osso. Então, eu não sou da área de medicina, nem você, mas a gente acrescenta também esse pequeno detalhe para quem tem dúvida. Então, mais uma coisa para a gente falar, que precisa ter um laudo dizendo que ele está incapacitado para o trabalho. Porque, Luciano, a doença ela pode incapacitar uma pessoa e não pode incapacitar outra. Vai depender da atividade, da idade, do esforço físico, se a pessoa tem uma atividade física ou sedentária. Então, isso tudo vai depender de cada pessoa. Então, por isso que somente relatando a doença, a gente não tem como saber se a pessoa tem direito a um benefício. Vamos à região do Cariri, por onde o Paulo Bacelar passou e comeu baião com piqui. Em Juazeiro do Norte, o Pedro Jorge diz o seguinte: sou motorista de ônibus rodoviário, moro em Juazeiro do Norte, já tenho 60 anos de idade, 32 anos de contribuição com o INSS, mas em janeiro de 2022 sofri um acidente de trabalho e até agora estou afastado, recebendo benefício por incapacidade temporária, mas a empresa continua contribuindo com o meu INSS. Já que a empresa está contribuindo com o meu INSS, eu gostaria de saber, professor Paulo Bacelar, se esse tempo que estou afastado conta para a minha aposentadoria. Olha, como uma pessoa recebe um benefício por incapacidade por acidente de trabalho, a empresa ela continua depositando, mas não é o INSS, é o FGTS. Ele pode estar confundindo. A empresa não pode contribuir com o INSS do segurado nesse período, porque somente contribui com o INSS quem está em atividade laboral, quem trabalha. Então, como ele não está trabalhando, está afastado, a empresa não pode fazer a contribuição do INSS, porque senão daria problema para ele. Ele teria que devolver até o dinheiro do auxílio-doença porque estaria trabalhando. A empresa deve estar contribuindo com o FGTS, que é a obrigação quando é um acidente de trabalho. Agora, mesmo sem contribuir, o período de afastamento do trabalho, ele conta como tempo de contribuição para a pessoa se aposentar no futuro, quando ela estiver intercalado com períodos de trabalho. Então, se ele trabalhou e estiver afastado e voltar a trabalhar, aquele período intercalado vai contar como tempo de contribuição para ele. Erleuda, em Fortaleza. Minha pergunta é: meu pai e minha mãe recebem o BPC. Eu posso colocar os dois no mesmo endereço do CAD único? Se moram na mesma casa, tem que estar no CAD único. As pessoas que moram na mesma casa, sobre o mesmo teto. E não há risco de perder o BPC nessa situação, né, professor Paulo Bacelar? Depende. Se os dois recebem o BPC? Exatamente. Então não vai ter problema, porque dois idosos, um deficiente e um idoso, não tem problema nisso. Mas a gente sempre fala aqui do checklist do programa Alerta Geral. No CAD único tem que ter as informações corretas das pessoas que moram sobre o mesmo teto. Mais uma dúvida também em relação ao BPC LOAS, que é o benefício de prestação continuada, disciplinado pela Lei da Organização e Assistência Social LOAS. O Janderson em Canindé. Minha mãe recebe um BPC LOAS. Será que ela pode se aposentar na área rural com as provas do meu pai? Pois os dois são casados no civil. De jeito nenhum. A pessoa que recebe um BPC, ela não está trabalhando, ela tem incapacidade permanente ou uma incapacidade a longo prazo, que seria de 2 anos, para exercer atividades, para interferir na vida normal. Então, ela não está exercendo atividade rural e o trabalhador rural precisa estar trabalhando até a data da idade ou de completar os requisitos para a aposentadoria. Elisete, em Fortaleza, sou funcionário do município concursada na área da saúde e pago por fora o INSS. Quando chegar o tempo de pedir a aposentadoria, irei receber os dois benefícios? Sim, se ela tiver implementado as condições no regime próprio e as condições no regime geral, ela terá 2 aposentadorias. Mais uma dúvida, Márcia, em Russas. Minha irmã tem doença de Chagas comprovada e toma remédios diariamente. Ela tem direito a algum benefício? Como eu sempre falei, checklist do programa Alerta Geral. Doença não incapacita, doença não dá direito ao benefício. O que dá direito ao benefício é a incapacidade. Tanto que na reforma da Previdência, até o nome do benefício deixou de ser auxílio-doença para benefício por incapacidade temporária ou benefício por incapacidade permanente, para mostrar que é a incapacidade que gera direito ao benefício e não a doença. Mais uma dúvida, Fernanda em Tianguá. Antes da pergunta da Fernanda, lembrar para você, ouvinte internauta, que a linha direta está esperando aqui, nós estamos esperando a sua dúvida. 085 99273 4353.
Agora sim, a Fernanda em Tianguá. Minha mãe é dona de casa e nunca contribuiu com o INSS. Ela fez 62 anos e só trabalhou na roça. Qual aposentadoria ela tem direito? Explica direitinho, professor Paulo Bacelar. Ela só trabalhou da roça. Nunca contribuiu para a Previdência Social. Então ela terá direito à aposentadoria rural quando ela tiver fechado aí os 15 anos de contribuição. Ela já passou de contribuição, não. 15 anos de efetivo exercício da atividade rural. Ela até já passou do tempo, né, da idade, que a mulher se aposenta com 62 anos de idade. Se ela realmente é trabalhadora da roça rural, ela precisa ter provas de que exerceu atividade rural por 15 anos, até completar os 55 e pedir aposentadoria. Mas aí, quais são as condições para a mãe da Fernanda comprovar que exercia atividade rural que a proporcione, com 15 anos na qualidade de segurada, ter direito à aposentadoria, professor Paulo Bacelar? Olha, se ela tiver tido cadastro em associações, se ela tiver pago ou se inscrito no sindicato, seria um indício de prova material. Se ela tiver comprado elementos agrícolas, semente, recebido ajuda do governo para trabalhadores rurais, como Bolsa Safra, ela teria direito a comprovar com essa documentação. Mais uma dúvida, Bruna em Santa Quitéria, trabalho em uma empresa há quase 3 anos de carteira assinada, estou grávida e moro com os meus pais que são agricultores, será que terei direito ao salário maternidade? Com certeza, ela está trabalhando, ela é empregada, quem irá pagar o salário maternidade dela é a empresa quando ela tiver o parto e se afastar por 4 meses para receber a sua licença maternidade, e a empresa pagará o salário nesse período, que esse salário é o salário maternidade. Juliana, em Aracoiaba, meu marido trabalha de carteira assinada e recebe um salário mínimo. Eu posso incluir o meu marido no Bolsa Família ou no Bolsa Família? Moramos somente os dois em uma casa. Sim, ela deve estar não no Bolsa Família, mas no CRAS, né? No CAD único. No cadastro único do CRAS, no CRAS que é feito, e ele estará no grupo familiar e eles analisarão se tem direito a continuar recebendo ou não. Almir, em Paramoti. Sabe onde é que fica Paramoti, professor Paulo Bacelar? Com certeza, Luzeno, ali no Vale do Curu, entrando ali para General Sampaio, saindo ali de Fortaleza na 020, em direção à Caridade, você passa ali e entra ali à direita e vai conhecer Paramoti, Luzeno. Depois você vai chegar em General Sampaio, depois Apoiarés, depois Pentecoste e vai seguir naquela região ali. Eu estava incluindo Paramoti na região dos Sertões de Canindé, mas na realidade você está correto, razão, né? É Vale do Curu ali. Passa por ali. A gente passa exatamente numa ponte, que é o Caridade. Rio Curu. Então, você está dizendo, eu estou acreditando. Luzeno, e é o local que eu mais senti calor. Paramoti? Paramoti, tem uma General serrinha, Sampaio. não? É um lugar que eu mais senti calor nas minhas viagens, viu? Então, parei da próxima no posto viagem... para tomar água, mas conheci Paramoti e aquela região ali. Então, na próxima viagem para Paramoti de moto, você coloca um ventilador na garupa da moto. Almir, em Paramoti, uma pessoa que recebe auxílio acidente, professor Paulo Bacelar, há mais de 15 anos, é agricultor, vai completar 60 anos de idade. Como deve proceder para pedir a aposentadoria por idade? Aí pergunta, passa automaticamente para a aposentadoria ou precisa comparecer a uma agência do INSS? Ou seja, converter o auxílio acidente, que é uma aposentadoria por invalidez aqui, ou converter o auxílio acidente em aposentadoria? Olha, Luciano, essa pergunta é muito show. Por quê? Porque muitas pessoas não sabem, mas a aposentadoria rural, ela acumula com o auxílio acidente. Ou seja, o auxílio acidente é cessado e ele é somado na aposentadoria rural. Porque a aposentadoria rural é um valor fixo, não é isso? Salário mínimo. E o auxílio acidente é metade do salário mínimo. Só que quando é um empregado urbano, quando você quando você tem direito à aposentadoria, o auxílio acidente é cessado e ele entra na média de contribuições. Porque vai ser uma média, né? A aposentadoria urbana. Então, ela entra somando aos salários que o segurado tem para ter direito à aposentadoria. Somado os salários no cálculo da aposentadoria. Como o agricultor não é média, não é cálculo, é salário fixo, ele vai somar o salário mínimo como meio salário mínimo. Então, a aposentadoria do agricultor, nesse caso, é 1,5 salário.
só que ele tem que pedir aposentadoria, ele não é feito automaticamente. Já estamos aqui de volta no último bloco do Jornal Alerta Geral, com todo mundo pronto para vestir a fantasia. Hoje é sábado, vamos dar um grito de alegria, professor Paulo Bacelar. Embora você tenha dito que os baianos fora da Bahia vivem como peixe fora d'água, será, professor? A gente canta música baiana aqui também e você pode entrar no ritmo. Luciano, você me perguntou se eu tava no ritmo de carnaval, eu falei que não, né? Porque baiano fora de Salvador não curte carnaval, tem que ser em Salvador. Apesar de eu querer ser cearense, né? Estou aí na campanha para ter nosso título de cidadão cearense, mas, infelizmente, aí nesse ponto a Bahia tá na frente, né, Luciano? Mas eu gritaria chiclete com banana, Luciano. Pronto, então chiclete com banana. Qual é a música de chiclete com banana, Camila? Diz aí. O grito de carnaval de chiclete. Eu. Então vamos lá, já entrando no ritmo, agora a resposta para o Antônio em São Gonçalo do Amarante. A gente se diverte aqui, levando informação verdadeira para você, ouvinte internauta. O Antônio está em São Gonçalo do Amarante com a seguinte dúvida. Minha esposa recebe o Bolsa Família, tem 2 filhas e eu no cadastro dela. Estou em uma empresa privada, mas apenas por contrato. Eu estando com contrato ou carteira assinada, professor Paulo Bacelar, dúvida do Antônio, a minha esposa vai perder o benefício? Olha, tanto faz, né? Ele está tendo renda e o Bolsa Família vai ser analisado com a renda familiar. Não é o fato dele trabalhar que vai dar direito a acessar o Bolsa Família dela. O que vale são as regras gerais, né? A quantidade de pessoas que moram na casa, quem é que mora, se tem criança, se tem gestante, se tem idoso. Mas o fato dele trabalhar unicamente por isso não vai gerar a cessação do benefício dela. E Dalcira, em Fortaleza, eu recebo uma pensão do meu esposo. Quero saber se quando eu chegar na minha idade, eu poderei me aposentar e receber os 2 benefícios? Com certeza. Pensão é um direito por ele ser dependente e a aposentadoria é um direito por ela ser segurada da Previdência. São 2 coisas diferentes, ela pode ter direito sim aos 2 benefícios. Maria, em Pentecoste, tenho 30 anos de contribuição trabalhando como auxiliar de serviços gerais na prefeitura, concursado e com 61 anos de idade. Já posso pedir minha aposentadoria? 30 anos, professor Paulo Bacelar, 61 anos de idade. Bateu na trave? Possivelmente é mulher, né? 61, é mulher, Maria. 91 pontos, já fecharia sim a pontuação se a regra de transição, se a regra de Pentecoste foi adaptada à Constituição Federal, ela já teria direito à aposentadoria. Vamos continuar no Vale do Curu. Francisco em Tururu. Dei entrada em uma perícia por auxílio-doença. Foi marcada para maio, só que meu laudo médico vai estar vencido. Eu gostaria de saber se preciso tirar outro laudo médico. É importante, professor Paulo? Com certeza você ter laudos médicos atualizados. Essa atualização é de quanto em quanto tempo, professor Paulo Bacelar? Não tem regra, porque depende do tempo que você ficar de auxílio-doença. Por exemplo, se o INSS te deu 3 meses, você vai fazer uma perícia daqui a 3 meses. Então, quando você for fazer a nova perícia, você tem que ter um laudo médico novo para o médico saber se ainda está mantendo a sua incapacidade para prorrogar mais por um período aquele benefício. Cíntia, em Icó. Sou casada há 12 anos, meu marido recebe BPC e temos um filho de 10 anos. Eu nunca tive direito de receber o Bolsa Família por conta desse benefício. Eu tenho direito ou não? Ela recebe ou não deixa de receber por conta desse benefício? O fato dela receber o BPC do marido não impede a concessão do auxílio do Bolsa Família. Tem que ver os outros critérios, que são muitos critérios para analisar, para saber se cada pessoa tem direito ou não a esse benefício. Voltamos à região metropolitana do Cariri, carinhosamente aos ouvintes e às ouvintes que nos acompanham pela FM 106.5, nosso muito obrigado. A Cláudia está no Crato com a seguinte dúvida: tenho 50 anos de idade, já trabalhei de carteira assinada 1 ano e meio no Rio de Janeiro como auxiliar de cozinha e camareira. Trabalhei também em Brasília por 4 anos como empregada doméstica, mais 5 anos como auxiliar de cozinha em uma padaria. Voltei a trabalhar na roça há 9 anos. Meus pais são agricultores. Quando chegar a idade de me aposentar, vai dar problema? 4 anos, 5 anos, 10 anos e meio de contribuição na iniciativa privada e mais 9 anos como agricultora. E aí, ela não Paulo fechou Bacelar? os 15 anos, nem como agricultora e nem como atividade urbana. Então ela se enquadra na atividade híbrida, na aposentadoria híbrida. O que é aposentadoria híbrida? É somar o tempo urbano como rural. E ela vai ter que ter 62 anos na data do pedido, porque na aposentadoria híbrida pula para a idade do urbano. Então, nesse caso, é mais vantagem a Cláudia continuar na atividade rural por mais 6 anos, fechar 15 anos,
na condição de segurado especial e aos 56 anos de idade pedir a aposentadoria, um ano a mais? Sim, porque se ela fechar 15 anos exclusivamente como rural, ela se aposenta aos 55 anos de idade, né? Que no caso seria 56. Olha aí, Cláudio, eu te ajudando, viu? Prepara o baião de 2 com piqui aí na sua roça. Joelma, em Quixeramobim, quero saber se tenho o direito da pensão ou a pensão do meu marido. Eu vivi com ele 14 anos, tenho uma filha com ele. A pensão ficou para minha filha mais nova. Quero saber se eu tenho o direito de passar para o meu nome quando a minha filha for maior de idade. Eu que assinei a certidão de óbito. E aí, professor Paulo Bacelar? Ela deixou a pensão, ele deixou a pensão para a filha. Mas a esposa não ficou na pensão. Pelo que ela falou aqui, não. Então ela pode requerer, né, que ela entre na pensão. Desde agora, já entrar com a metade, não é isso, professor Paulo Bacelar? Agora depende, Luciano. Se é a filha dela mesmo, né? Então filha dela. É o mesmo grupo familiar. Na né? realidade, 4 filhas. Pois é, então ela tem que pensar o seguinte, dependendo da idade dela, qual o tempo que a filha vai ficar recebendo, porque ela vai receber até 21 anos de idade, e pela idade da esposa, da requerente, né, ela terá direito a um determinado tempo também. Então, se ela só vai ter direito à pensão vitalícia se ela tiver 46 anos de idade. Então, vai depender. Das vezes, se você tiver só com a filha, ela tem mais tempo de pensão do que se for com a esposa. Então, se ela entrar na pensão, talvez não tenha tanta diferença, porque é o mesmo grupo familiar. Se fosse uma filha de um outro casamento, aí seria interessante ela entrar. Mas se a filha ficar até 21, for até mais tempo do que a idade dela, né, dependendo da idade, aí talvez não seja necessário ela entrar nessa pensão. É bom ela fazer uma consultoria para ver se é interessante ou não ela entrar nessa pensão. Professor Paulo Bacelar, e depois que cessar a pensão para a filha da Joelma, ao completar 21 anos de idade, a Joelma herdará essa pensão se não tiver nenhum outro filho menor de idade? Não, isso que eu disse. A esposa, quando o marido falece, ela tem direito a uma pensão por um determinado tempo, igual um filho. Então, por exemplo, se ela tiver 30 anos de idade, ela vai ter 15 anos só de pensão. E a filha pode ter 18 anos de pensão ainda. Porque ela tem 4, né? Vamos dizer que tenha 4 anos. 4 filhas. Mas vamos dizer que tem 4 anos. Tem mais 18 anos de pensão, né? Certo. 18, 19, 20, não. 17 anos de pensão. Anos de pensão. Se ela tiver uma pensão por 15 anos, a filha vai ter um tempo maior do que ela. Então ela não teria direito mais a partir dali. Quer dizer que a pensão por morte para da a mulher também tem um prazo. Após o óbito do esposo, somente pensão definitiva. Dependendo da idade da esposa, ela tem tempo de receber essa pensão. Só vira vitalício se ela tiver 46 anos de idade. Essa é a resposta que eu queria, professor Paulo. Então ela precisa saber, a gente precisaria saber qual a idade da Joelma na data do óbito, para saber quanto tempo ela vai ficar recebendo a pensão, para saber se ela vai ficar recebendo pensão a mais tempo do que a filha. Emanuel, em Acaraú, um amigo com 17 anos de contribuição antes da reforma previdenciária tem o BPC desde os 56 anos de idade, mas o benefício foi cessado porque o filho assinou a carteira. Ele fez ano passado 65 anos de idade. Já pode pedir a aposentadoria? Tem 17 anos de contribuição, professor Paulo Bacelar, antes da reforma. E completou no ano passado 65 anos de idade. Ou seja, tem condições de pedir aposentadoria. Se ele pediu o BPC com 56 anos de idade e completou 65 anos agora, e tinha já 17 anos de contribuição antes do BPC, né? Antes de ter ocorrido o problema que ele ficou com o BPC, ele pode sim pedir aposentadoria. Agora sim, ele requer a aposentadoria, o servidor irá acessar o benefício e irá ter direito à aposentadoria. Irá acessar o BPC e ele ficará com a aposentadoria. Mais uma dúvida, professor Paulo Bacelar, o Carlos em Sobral. Sou servidor da Rede Estadual de Ensino Público do Ceará e como professor tenho 25 anos de tempo e contribuição, mas assumi por algum tempo cargo fora da sala de aula. O RH, Recursos Hídricos da Secretaria, Recursos Humanos da Secretaria de Educação, me informei que somente me aposentaria daqui a 10 anos. Eu queria saber se não há outra alternativa para mim, mesmo que seja aposentadoria proporcional, pois não tenho mais energias para a sala de aula. 25 anos de contribuição como professor. Não existe mais aposentadoria proporcional, então ele pode esquecer. É servidor da rede estadual, tem 25 anos de tempo de contribuição. Esse é seu cargo fora de sala de aula, dependendo se foi assessoramento,
também serve como atividade de professor, né? Então ele teria que realmente ter 35 anos de contribuição se ele não fechou o tempo. Luciano, esse é um caso que é muito arriscado a gente dar uma informação precisa para ele por falta de outras informações, como a idade, por exemplo, como a regra do Estado melhor para ele. Então era bem melhor que ele refizesse a pergunta com dados mais precisos ou fizesse uma consultoria com alguma pessoa da área de previdenciária. Então, Carlos, em Sobral, me reenvia a pergunta, porque o professor Paulo Bacelar ficou com essas dúvidas, porque as informações chegaram de forma incompleta. E aí a gente tem o maior prazer de aprofundar a análise sobre o seu caso, que certamente a resposta irá ser útil para outras pessoas. Ele pode mandar essa resposta mais completa durante a semana, que aí eu preparo a resposta dele para a gente apresentar no sábado que vem. Tamires, em Fortaleza, minha tia está com 55 anos de idade, ela quer dar entrada no pedido da aposentadoria, ela está recebendo a pensão do marido que faleceu. Ela quer saber se tem direito à aposentadoria e se ela perde a pensão após se aposentar. Ela mora em Fortaleza, é associada aqui no interior e quer se aposentar como agricultora, mas ela não tem todos os papéis, ela tem um carro no nome dela. Quais são os papéis que precisam? Professor Paulo Bacelar, explica direitinho. Porque... Olha que na justiça esse carro no nome dela prejudica. Às vezes o juiz ele entende que um agricultor, Luciano, não pode ter um carro, não pode ter uma moto. Você vê que nas perguntas que o juiz faz, pergunta, você vai como para a roça? Se ele disser que vai de moto, ele já acha que ela não é agricultora, porque o agricultor não tem como comprar moto, mas não é bem assim. O agricultor pode vender a produção e ter dinheiro, pode ter recebido uma moto de um filho. Então, essas coisas, às vezes, prejudicam. Então, inclusive na justiça, né, que era o órgão que a gente acharia que não teria problema. Então, cuidado com isso. Se ela tem 55 anos, ela mora em Fortaleza e é associada no interior. Veja bem, se ela mora em Fortaleza, ela tem que estar trabalhando, exercendo atividade como agricultora. Então, possivelmente, ela não seja enquadrada como segurada especial. E a outra situação, professor Paulo Bacelar, é que eu repito aqui, né, no checklist que você diz, ou seja, na lista de documentos, na lista de critérios para atender às exigências do INSS para a concessão da aposentadoria. Uma pessoa que mora na área urbana, em outra cidade, continua recolhendo para o Sindicato dos Trabalhadores na cidade de origem, vai ter certamente complicação e pode até passar por constrangimentos na hora que for pedir a aposentadoria ao INSS ou mesmo bater a porta da justiça para conquistar esse benefício, porque você já parte do pressuposto que a pessoa está esperando, apresentando uma informação que é irregular, que é ilegal, que é fraudada, porque se você mora em outra cidade, na zona urbana, não pratica atividade rural, como é que você vai requerer a aposentadoria rural? Não é isso, professor? Exatamente. E a pessoa ela tem que ser fiel àquilo que está fazendo, né? E ainda existe, Luciano, gente que não assina a carteira de trabalho como empregada doméstica para poder ainda, com a esperança de se aposentar no interior. Quer dizer, ela está deixando de contribuir com a Previdência de forma urbana, legal, tranquila, para ter uma aposentadoria concedida tranquilamente, para arriscar a ter uma negativa na via administrativa e também na judicial, na frente do juiz, porque ela não vai provar que é agricultora. Professor Paulo Bacelar, um bom carnaval para você, a você ouvinte internauta, uma boa folia, com muita saúde, e que estaremos de volta aqui na próxima semana, no Jornal Alerta Geral, na quarta-feira de cinzas, com informações que sejam informações boas sobre um carnaval tranquilo. É isso que desejamos para você. Um grande abraço, professor Paulo Bacelar. Um grande abraço, que brinquem à vontade, mas que tenham cuidado com a saúde, não bebam em excesso, não dirijam bebendo, e principalmente quem tem moto, quem é motociclista também não bebe álcool, hein? Então, boas festas e até o próximo sábado. Grande abraço!